Pediram para eu falar sobre uma polêmica de uma atriz da Globo, Larissa Aires, no metrô. Eu não tinha visto isso, aí eu fui procurar para entender o que era. Se você não sabe, existe um vagão do metrô no Rio de Janeiro em determinado horário de pico, de manhã e no final do dia, em que é um vagão especialmente para mulheres, por conta de um monte de coisa que já aconteceu, não só no Rio de Janeiro, mas no país inteiro. Então, nesses poucos horários, se eu não me engano são umas 3 horas ou 4 horas, no início da manhã e no final da tarde, é um vagão só para mulheres. E hoje, ou não, na verdade foi ontem, ela se envolveu nessa polêmica porque um cara entrou nesse vagão que é só para as mulheres, e pelo que eu entendi, e no vídeo inclusive que essa Larissa Aires, que é uma atriz da Globo, colocou inclusive no Instagram dela, ela diz que ela estava longe, tinha uma discussão de umas mulheres, ela viu que estava acontecendo alguma coisa, ela se levantou e foi até lá para ver o que era, e era um cara que tinha entrado e estava se negando a sair do vagão, dizendo que era direito dele ou alguma coisa assim. Esse foi o início disso que aconteceu ali. Todas elas começaram, tem inclusive vídeo disso, já vou mostrar pra você, tá? Tem esse vídeo de todas elas pedindo pra ele sair, só que o cara só saiu no momento em que elas viram o segurança e começaram a gritar pro segurança retirar esse cara do vagão. Antes de começar esse vídeo, não posso esquecer de pedir pra você baixar a tela, clicar no botão do gostei, se inscrever se você não for inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações e comentar alguma coisa, porque aí a gente começa a discutir, começa a conversar mais sobre isso e também ajuda na divulgação desse vídeo e do canal, tá bom? Agora sim. Direito, tem um horário, temos direito. A gente não quer fazer nada com você. A gente está te pedindo com educação pro senhor sair. A gente está pedindo com educação. Esse vagão é nosso. Você vai sair. Tira. Você tem que respeitar. É o nosso direito. É o nosso direito. Moça, o que tá acontecendo aqui? Aí ela me respondeu: esse moço que entrou, a gente tá pedindo com gentileza pra ele sair daqui, e ele tá batendo no peito dizendo que daqui ele não sai, que a gente não tem direito nenhum. A gente não tem direito nenhum? A gente falou 2, 3, mais de 30 vezes pra esse cara sair. Ele não saiu do vagão feminino, tá? Ele vê um segurança chegando, porque a gente começou a gritar quando a gente viu o segurança passando lá fora. A gente começou a gritar: tira. Aí o segurança se tocou que alguma coisa estava acontecendo no nosso vagão. Então ele entrou e tirou o cara. Glória a Deus Pai! Ele foi embora, mas foi necessário ele ver um... Obviamente, a polêmica acabou dividindo. Quem ficou do lado da Larissa, dessa atriz, ficou dizendo que ela estava fazendo o correto. E teve gente que ficou dizendo que ela estava fazendo só para se aparecer. Como se isso, e aí de novo aquele raciocínio, né? As pessoas vão buscando uma maneira de se aparecer muito estranha, né? O Felipe Neto busca uma maneira de se aparecer como? Colocando a família dele em risco, colocando a namorados, amigos, enfim. E a Larissa vai dar um jeito de se aparecer como? Arrumando briga no metrô com um cara que ela nunca viu na vida, pedindo pra ele sair do metrô porque é uma lei e ele tem que seguir a lei. Esse raciocínio eu não consigo entender muito bem. Pois bem, essa foi a polêmica. A questão aqui é que é bem estranha, primeiro de tudo, porque eu não consigo entender. Existe um lado que entra nesse assunto e aí é um lado que normalmente usa muito o argumento de lei, né? Esse lado de quem, no caso, tá discutindo isso e questionando se esse cara poderia estar ou não ali, é o mesmo que às vezes acaba dizendo assim: não, porque tem que seguir a lei, porque a lei não faz isso, porque a lei não faz aquilo, porque o brasileiro não faz isso, o brasileiro não faz aquilo. Antes de qualquer coisa, você concordando ou não, isso é lei, tá? No Rio de Janeiro existe essa lei e existe esse vagão, e eu entendo que todo mundo tem que respeitar, porque é uma lei, e ponto final, sabe? Eu acho que aqui
não é muito difícil a gente entender. Obviamente que às vezes na história da humanidade existiram leis injustas, que eu sei que vai ter gente que vai dizer, mas então se escravizar for lei, você vai escravizar porque é lei. Eu detesto essa comparação porque sempre leva para esse caminho, que sabe que a discussão termina ali com esse argumento, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão é tudo o que acontece, isso é lei, e esse cara tá fazendo isso, ele sabe o que ele vai causar naquele vagão, ele sabe o que ele tá buscando, ele sabe o que ele tá fazendo, e ele sabe que é lei, e ele não tá cumprindo essa lei propositalmente, pra gerar um tumulto e chegar depois e dizer assim, tá vendo esse escândalo? Tá vendo tudo isso que tá acontecendo? Só porque eu entrei no vagão. É pra exatamente esse tipo de coisa que esse cara fez isso, e vários outros já fizeram, inclusive. Então, não é uma novidade de um cara babaca que entra no vagão e fica querendo aparecer. Porque nessa situação toda que ficaram acusando essa atriz Larissa, que inclusive eu nem conhecia, de se aparecer, na verdade, quem tava querendo se aparecer era esse cara que entrou num vagão que ele não poderia estar, porque ele sabia que não podia estar, é bom deixar claro isso, né? Porque elas pediram algumas vezes para ele se retirar, pediram com educação para que ele se retirasse, e ele falou que ele tinha o direito de estar ali, ou ele disse que elas não tinham esse direito, alguma coisa assim que rolou na discussão. Então ele sabia que ele estava ali. Não é um caso que inclusive também já aconteceu de caras que entraram nesse vagão, não sabiam dessa lei, não sabiam que esse vagão existia, porque sei lá, não estava desligado ou veio de outra cidade. Eu inclusive seria provavelmente uma dessas pessoas que ia entrar nesse vagão e não ia saber, porque eu sou extremamente perdido. Agora, já aconteceu vários casos de caras que entraram sem querer, as mulheres falaram, não, olha só, você tem que sair, porque esse aqui é um vagão só para as mulheres, tem essa lei não sei o que, e o cara chega e diz, desculpa, não sabia, na próxima estação eu desço. Acabou, tá resolvido. Esse cara não. Esse cara sim que tava fazendo pra se aparecer. Mas aí, né, é aquilo, existe um lado que acaba comprando algumas brigas, e esse lado não pode nem um pouquinho olhar a situação, analisar, tentar entender o que aconteceu e ver que às vezes essa gente que normalmente eles defendem, que normalmente está do lado deles, que normalmente acredita nas mesmas coisas que ele, foi babaca. Tem essa dificuldade de entender isso, sabe? O cara foi e fez pra se aparecer. Ele tava ali só pra testar, só pra ver até onde ele podia ir. E aí, interessante porque alguém diz assim, não, porque ela gravou isso justamente pra chamar atenção. Se ela tivesse fazendo por fazer, se ela tivesse fazendo porque ela acredita ou porque estava querendo ajudar, ela não gravaria. Só que aí é importante a gente ter noção de que ela é uma atriz e tudo que ela fizer, pode ser que tenha outras pessoas gravando também, e aí depois, pra tirar de contexto e pra colocar ela, e aí eu tô dizendo qualquer outra pessoa, numa outra situação que não é aquela ali que realmente aconteceu, é bem fácil, é bem simples. Eu entendo que o que ela tava fazendo de gravar é só pra dizer, ó, depois vocês não venham dizer que não foi isso que aconteceu, porque tá aqui, tá gravado. Vocês não venham me acusar depois de uma outra coisa, porque tá aqui a prova. E foi justamente isso que aconteceu. Mesmo ela gravando toda a situação, mesmo ela botando e publicando isso, a história foi se distorcendo, e obviamente mesmo com todos aqueles que entenderam a situação e viram, não, realmente, ela tem razão, o que ela fez foi se levantar, tentar entender o que estava acontecendo, e se juntou àquelas que estavam pedindo pro cara se retirar. Ainda assim, teve gente que disse, não, mas isso aqui é inadmissível, isso aqui não, ela não poderia ter feito, ou elas não poderiam ter feito, porque o cara só entrou no vagão, porque o cara só isso, o cara só aquilo. Mesmo ela gravando pra garantir que não fosse tudo distorcido. Curioso isso, né? E aí, entrando já na parte dessa história, que não é a primeira vez que gera polêmica, esse vagão só para as mulheres, é uma coisa que já vem sendo falada há muito tempo, e é óbvio, eu imagino que absolutamente ninguém ia concordar com um vagão específico para algumas pessoas
porque acontece algumas coisas, né? Eu acho que ninguém gostaria que existisse esse vagão. Ninguém concorda com esse vagão. Ninguém gostaria de ter esse vagão. Só que só existe esse vagão por alguma coisa que acontece. Então você pegar e dizer assim, não, eu sou contra esse vagão, porque isso, por aquilo, sem você levar em consideração a causa, o que causou esse vagão específico, é você meio ser desonesto e insensível com toda a situação, né? De novo, eu duvido que alguém... Olha só o que a gente está discutindo. Um vagão onde só mulheres podem entrar, porque se tiver mulher e homem no mesmo vagão no horário de pico, no horário que tem muita gente, uma dessas mulheres pode receber uma ejaculada no ombro. É isso que a gente está discutindo. Alguém vai concordar com um vagão específico? Eu duvido muito. Agora, na situação em que a gente se encontra, onde a gente vive, no país que a gente vive, na cultura que a gente tem e nas coisas que aconteceram nos últimos anos, essa é a única saída, essa é a única alternativa. E pra gente chegar no ponto de criar um vagão específico, a gente ter que separar e dizer, não dá pra andar junto. Porque tem gente que não é civilizada o suficiente, tem gente que não tem a cabeça boa o suficiente. Porque tem alguma coisa errada. É porque tem alguma coisa muito errada, na verdade. E aí a discussão que deveria ser a causa não chega nunca no ponto que tem que chegar. A discussão que se transforma mas vai fazer um vagão exclusivo? Porque daí é exclusivo, né? Um vagão exclusivo, como se for... Não que a palavra exclusivo seja algo bom, mas atualmente a palavra exclusivo acaba... A palavra, na verdade, exclusivo é utilizada nesse vagão para transformar isso, que na verdade é o final de algo que já é desesperador, em uma coisa que é um bônus. Olha só o que elas estão ganhando, elas estão sendo privilegiadas por um vagão a mais, quando na verdade é só porque nós aqui, e aí eu tô falando eu com os caras, nós somos todos um bando de babaca que a gente não foi criado muito bem. Por mais que a gente tenha sido criado bem, a gente não foi criado bem, tá? Nós temos que sentar e concordar com isso, e nós temos que começar a discutir e conversar sobre isso. Porque apesar de toda a sociedade, como eu já disse, estar doente, nós estamos mais doentes do que todos os outros seres no planeta. Enquanto a gente não sentar, não entender que isso está acontecendo, a discussão vai ser, olha só, mas precisa desse vagão? Quando na verdade a gente deveria estar discutindo por que tem gente que está ejaculando nos outros na rua? Por que tem gente que tá seguindo os outros na rua com um carro simplesmente porque olhou e decidiu que é aquilo ali que a pessoa quer? E aí eu tô dizendo de todo mundo, né? Porque isso acontece com criança, acontece com mulher, acontece com um monte de... Sabe? A discussão não chega onde deveria chegar. E aí eu tenho que vir aqui fazer um vídeo pra falar que tem gente discordando de toda essa situação porque não deveria existir um vagão exclusivo para mulheres. Realmente, não deveria. Se não acontecesse esse monte de coisa que acontece, que aí só não sabe quem, não liga a TV ou não olha as notícias na internet, que seja no Twitter, no Facebook, eu sei lá onde. Não sei, queria saber de você se você viu essa polêmica do vagão do trem, que eles utilizam a palavra exclusivo, que inclusive viralizou de ontem para hoje. Se você ficou sabendo disso, não ficou sabendo por aqui, comenta aqui nos comentários sobre isso. Vou deixar 2 vídeos para você, caso você tenha interesse nesse conteúdo. Aqui você se inscreve no canal. Primeiro comentário fixado tem link pro Apoia-se, minhas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau!